Cidades em Debate. Apoio. Bom Tempo, planejamento financeiro. Planejando seu futuro, protegendo seu presente. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Muito boa tarde para você, sejam muito bem-vindos. A partir de agora tem o nosso programa Cidades em Debates aqui na TV Unisantos, canal 40.1 no aberto e no canal 12 da NET. E também lembrando que o nosso programa fica disponível, esse programa de hoje e muitos outros, né, também que já passaram, nas nossas redes sociais, lá no Facebook, Cidades em Debate, e também no nosso canal no YouTube, programa Cidades em Debate. Aí no YouTube tem que ser programa Cidades em Debate, tá certo? Bom, vamos começar a semana, né? Hoje, segunda-feira, dia 17 de maio, já vamos dar uma boa tarde aqui para nossa querida Solange Freitas. Alô, Solange, como é que você tá? Tudo bem? Seja muito bem-vinda mais uma vez, começando a semana. Como é que passou o fim de semana? Tudo certinho, Solange? Oi, Santiago, que prazer estar aqui com você, passei tudo certinho, foi meu aniversário no sábado, e eu recebi muitos parabéns, eu fiquei muito feliz com esse carinho todo que eu recebi. Lembrei muito de você na semana passada, porque a TriFM fez 40 anos, nessas comemorações eu lembrei das nossas madrugadas, 5 da manhã, Nossa. Você pela rádio, eu pela TV, a gente se encontrando, lembrei muito de você essa semana. Que legal, hein, Solange? Olha, parabéns aí pelo seu aniversário, fiquei sabendo, já deixei uma bela homenagem lá também, né? Pelo menos o nosso parabéns e mais um aninho aí de experiência e que venham muitas e muitas felicidades aí na sua vida, tá bom, Solange? Você é uma pessoa que merece, uma pessoa batalhadora. Obrigada. Bom, conosco também o nosso querido doutor Maurício Baltazar, doutor Maurício, o nosso jurista, né, diariamente aqui no programa. Doutor, boa tarde, sexta-feira o senhor não esteve aqui, parece que deu uma emendadinha aí, né, mas agora acabou a moleza, hein, doutor? Seja bem-vindo. Boa tarde, Santiago, boa tarde toda a sua audiência, boa tarde, parabéns, Solange Freitas, muitas felicidades para você, mesmo com algum atraso, parabéns, boa tarde, Colela. Sejam bem-vindos aí, espero que tenhamos um bom programa. E quanto à sexta-feira, na realidade, quem me dera se eu tivesse emendado, né? Na realidade, os compromissos com a abertura, os compromissos judiciais aumentaram e uma das audiências atrasou, então eu não poderia estar presente. Mas estou aqui e espero ser útil no dia de hoje. Claro que é, e obviamente deixou um substituto à altura, o nosso querido doutor Rafael Ferrari, né? Um abração para ele também, viu, doutor Maurício? Foi muito bem, o seu como é dizer, protegido, o seu protegido. Tem esse negócio de protegido no direito, não tem, Colela? Você como advogado também. Boa tarde, tudo bem, Colela? Seja bem-vindo mais uma vez, boa semana, hein? Boa tarde, Santiago, Solange, Maurício. Tem o discípulo, né? O discípulo. Deve ter deixado o discípulo aí para... Exatamente. Dele, né? Nosso pupilo. Lá atrás é chamado de rábula. Que é... Exatamente. Lá atrás, né? Mas é o discípulo. Conhecia essa, doutor? Sim, rábula, né? Cara, eu vou te falar uma coisa. Tinha rábula melhor que advogado, só não tinha diploma. Exatamente. Ainda tem alguns aí. Ainda tem. Eu tenho uma história gozada de um office boy que trabalhou comigo anos e anos. E eu tinha 2 estagiários, eu tinha um escritório grande e tal, eu tinha 2 estagiários, e eu conseguia uma liminar, suscitar protesto, isso, aquilo, e os caras não conseguiam pegar a liminar. Eu mandava o office boy lá, ele despachava com o juiz, pegava a liminar. Era a coisa mais fantástica do mundo. Isso olha, estão sabendo dos macetes aqui, Solange, só ouvindo aqui. Entendeu? Isso aí foram os tempos, né? Os tempos românticos da advocacia. Mas essa época, colega, só para não te cortar, está voltando agora que com todo esse sistema tecnológico, PJE e tudo mais, alguns advogados não conseguem manejar.
Então, as minhas 3 secretárias aqui, por exemplo, que dominam essas circunstâncias, eu acabo emprestando, solicitando. E as que já saíram estão sendo disputadas, porque elas têm conhecimento que muitos não têm. Então, essa figura do Rábula está retornando nos dias de hoje em razão da tecnologia. Olha aí, que legal, a gente aprendendo aqui os macetes, né, Solange? Vamos, Rábula, você já tinha ouvido falar nisso aí ou não? Primeira vez que eu ouço falar nisso, eu particularmente, primeira vez, hein? Solange, então, menina. Seria bom, né? Bom, vamos lá então, começando o nosso programa, vamos trazer aqui primeiramente os casos confirmados de Covid na cidade de Santos desde o começo da pandemia, 43.496, suspeitos 1.234, olha só, 1, 2, 3, 4, hein? Internações 217, sendo 115 em UTI, recuperados, um número importante, 39.672, óbitos confirmados desde o começo da pandemia, 1.573, sendo que atualmente 96 estão em investigação. Vacinas aplicadas, olha aí que importante, 202 mil, passamos de 202 mil doses, né? A taxa geral de ocupação dos 759 leitos de Covid disponíveis na cidade de Santos está em 61%. Entre os 399 leitos de UTI, a ocupação é de 66%. Na rede SUS, a taxa é de 54% e na rede privada, 81%. Santos ultrapassou então a marca de 200 mil vacinas aplicadas contra a Covid, somando primeira e segunda dose. A cidade está bem perto aí da marca de 30% da população vacinada pelo menos com a primeira dose e quase 20% vacinada com a segunda dose. São bons números, né, doutor Maurício? A cidade passando aí de 200 mil vacinados, a gente vê que o mundo todo está atrás da vacina e a gente consegue pelo menos conhecer alguém que foi vacinado, vamos dizer assim, né? Porque agora vem baixando as idades também e a gente torce para que isso vá em frente, né? E que cure muita gente, né, doutor? E evite mais mortes, não é isso? Sem dúvida. É uma boa notícia, mostra que estamos caminhando bem, apesar do cenário não ser o melhor, né, para todos, mas a gente está indo bem. Então, estamos mais próximos daquela imunidade de rebanho, a suposta 70% da população. Se conseguíssemos vacinar 70% da população, dar-se-ia, então, a imunidade de rebanho, que os cientistas têm defendido. Então, se nós chegamos a 30% da população, nós estamos mais próximos desse que seria o ideal, o melhor dos mundos. Mas é uma boa notícia e, quem sabe, chegamos lá rapidamente, né? Estamos aqui, né, seguindo. Ô Solange, aí no caso, foi até uma iniciativa também do governador do estado, né, o João Dória, e essa política é que a gente quer ver, né? Porque quando eles se unem, o negócio chega mais rápido, né? As vacinas chegaram rapidamente nas cidades do estado, pelo Brasil afora também. Agora, quando entra muita política no meio, atrapalha, né? Uma boa notícia essa das vacinas, né, Solange? Mas ainda está em passos lentos. A gente vê, por exemplo, na semana passada, eu conversei, fiz uma live com o infectologista Fábio Mesquita, que há anos está fora do Brasil, ele trabalha na Ásia, pela Organização Mundial de Saúde, que o doutor Maurício falou, é certo, o número que ele deu foi o seguinte, a gente precisa de 70% mesmo da população sendo vacinada, porque aí os outros 30% que não foram vacinados ficam protegidos, mas ainda nós estamos caminhando lentamente para chegar nesse número. Enquanto isso, apesar dos números ainda não serem tão altos como estavam há 2 ou 3 semanas atrás, o número ainda é muito alto. Tem muita gente ainda morrendo de coronavírus. Enquanto isso, a gente vê essa confusão na CPI da Covid, né? Várias revelações mostrando que no ano passado o Brasil deixou de comprar a vacina por várias vezes, ou seja, muitas mortes poderiam ter sido evitadas se a vacina tivesse chegado para a gente mais cedo. Enquanto isso, a gente anda na contramão. Por exemplo, eu já falei aqui, falei em outros lugares, que os motoristas de ônibus pediram a nossa ajuda para que eles fossem colocados na lista de prioridades, né? Nós conseguimos, por meio do secretário Marco Vignoli, de incluir os motoristas de ônibus na fila da prioridade. Os portuários agora também estão pedindo a nossa ajuda, nós já estamos também tentando agilizar isso, só que tem uma decisão em Brasília de que os governadores
governadores e nem os prefeitos podem mexer na lista de prioridades. Então, olha só que absurdo, enquanto o governo federal tem uma lista de prioridades e não deixa que outros, como governadores e prefeitos, mexam na lista de prioridades de acordo com a sua realidade, a gente caminha a passos lentos. Então, quando a gente conseguiu essa vitória dos motoristas de ônibus serem incluídos na lista de prioridades, nós conseguimos aqui para o estado de São Paulo. Agora a gente está na luta para conseguir que os portuários também sejam incluídos, porque muitos ficam ali dentro do navio, no porão, em contato com pessoas que vêm de fora do país, com estrangeiros, e aí o risco é muito maior. A gente agora está com dificuldade de conseguir essa ajuda por causa dessa nova decisão aí, ou seja, tem que buscar na justiça para conseguir colocar na prioridade outras categorias, quando não deveria ser assim. Cada região tem uma realidade, cada estado tem sua realidade, e a gente depende agora de uma decisão judicial para conseguir amenizar a situação. Não é fácil, não. É complicado, né? Essa pandemia é aquele negócio, a gente tem que ir cercando, né? Tem que ir cercando, que nem a Solange falou, é importantíssimo, porque se for chegar alguma variante no Brasil, vai chegar pelo porto também, né? Pois é. Aeroporto, porto, são os pontos de entrada, né, de estrangeiros no país. Ainda tem uma série de frentistas de postos de gasolina que também estão se mobilizando, tem também os carteiros que estão se mobilizando. A gente vê que tem muita gente ainda que precisa ser priorizada, né? Mas esse volume aí, a China sentando em cima dos insumos, aquela coisa toda, eu acho que só vai se resolver quando o Brasil conseguir produzir mesmo a vacina, não é não? No caso, o insumo, né, para poder fazer a vacina. O que você acha disso tudo, Colela? Olha, realmente só existe esse problema de prioridade porque não existe vacina no mundo. Né? No mundo, não é para o Brasil, no mundo. Todo mundo está com problema em relação às vacinas. A Inglaterra, o Reino Unido, aclamado como o que mais vacina, porque vacina desde dezembro. Quanto que eles vacinaram até 2 dias atrás? Isso eu vi uma pesquisa hoje cedo, né, por um órgão apurador. 2 dias atrás, 49 milhões de pessoas. O Brasil, até 2 dias atrás, vacinou 50 milhões de pessoas. Vacinou muito mais que o Reino Unido. Né? Por quê? Mas tem uma dimensão continental. Só que falta vacina. O Reino Unido começou a vacinar em dezembro. Já devia estar com 60 milhões, todo mundo vacinado. E não está também. Todo mundo tem as suas falhas. Né? Se houvesse vacina, o plano a ser seguido seria o PNDV, que é o Plano Nacional de Vacinação. Só que como não tem, todo mundo quer. Porque tem categoria, porque o portuário... Eu sou de Santos aqui, porque o portuário e por que não o motorista... Por que não o coletor de lixo, que agora vai ser incluído, o coletor e o coveiro? Entendeu? São áreas ligadas à saúde. Agora, o bancário também quer, todo mundo quer prioridade. Por algum momento tem que começar a prioridade. Começou pela idade, pela faixa etária. Não tem vacina, tem que continuar nessa situação. Faixa etária e depois comorbidades. Eu acho que está certo o plano em relação a isso. Né? A política tem influenciado de maneira desastrosa nessa vacinação. Desastrosa, tanto em âmbito estadual quanto em federal. É um desastre. Mas só existe isso porque existe uma falta de vacina. Essa é a realidade. Para o mundo todo. Para o mundo todo. A China, fazendo o que está fazendo, sentado em cima do insumo lá, impedindo de chegar ao Brasil, isso depois tem que ser muito bem revisto pelo governo, as relações com a China, na hora de vender as coisas para ela e de comprar as coisas dela. Né? Porque isso aí não se faz, é coisa de país, essa é uma pandemia, eu acho que isso aí não tem compensação, então isso tinha que ser... Independe do que o presidente falou, ele é uma pessoa no cara que vai passar, são relações de países. Se a China se sentiu melindrada porque o presidente falou, não sei o que lá, e faz isso com a população, com o país, tudo isso tinha que ser muito bem repensado também. Né? Agora, prioridade todo mundo quer, primeiro, no meu pirão, primeiro eu. Agora, tem que seguir um cronograma. Infelizmente, o que existe é o PNDV, que foi praticado em função de existir as vacinas, tanto que é muito bem aplicada as da gripe, outras vacinações para todo mundo. Só que nessa não tem vacina para todo mundo. Né? Não é culpa de um ou de outro. A política atrapalhou a distribuição, atrapalhou a aplicação mais rápida, não tira a responsabilidade de ninguém. Mas a realidade é que falta vacina.
Tá certo. A gente vê, por exemplo, que nem a própria China, né? A própria China, ela fabrica o insumo, né? Mas ela não fabrica vacina. É uma coisa incrível isso, né? Ela manda para a China o insumo e volta como vacina. E a própria Índia está tendo dificuldade de receber, tanto que estão empilhando corpos mesmo, né? E justamente, fechando o assunto que o Colella falou, é justamente isso. O mundo todo, né, está querendo acelerar, mas não consegue chegar. E eu acho que no mundo todo só 4 países é que fabricam a vacina, e o Brasil, desses 4, vai ser, eu acho que um dos únicos a fabricar o insumo, que é o que a Fiocruz está fazendo, e a vacina, né? Então quer dizer que a gente vai estar bem na frente, mas é uma coisa que demora um tempo ainda, né? Então vamos torcer para que tudo, né, pelo menos continue andando do jeito que está programado. Aí seria em outubro, mais ou menos, que a gente já seria autossuficiente, tanto em insumo quanto em vacina. Porque parece que isso aí vai durar pelo menos uns 5 anos, segundo dizem analistas, né? A gente espera para que eles estejam redondamente enganados, porque a gente quer ver o povo sem máscara, do jeito que a gente está aqui, né? É como a gente quer ver na rua, né? Todo mundo junto de novo. Bom, vamos dar um toque aqui para o pessoal, porque uma coisa que está acontecendo no mundo e principalmente aqui no Brasil, as pessoas passando fome, né? E 1 quilo de alimento está fazendo uma diferença tremenda para aquela família. Que de repente o pai de família chega em casa e não consegue, abre o armário e não consegue ver um alimento lá dentro, a geladeira. E eu acho que isso aí deve ser uma dor terrível, além da dor da fome, aquela dor de impotência, né, de não poder fazer nada, ficar entregue. É o pai da família, o representante, o responsável pela família e também todos os agregados, né, os filhos, a esposa. Eu acho que é um momento muito terrível. E a gente tem visto aí que várias pessoas têm se unido e fazendo campanhas, Sociedade de Melhoramento, pessoas da rua, o pessoal das escolas, as igrejas. Então você que puder doar 1 quilinho de alimento, não tenha vergonha. Esse seu quilo de alimento, olha, é a salvação de uma família. E a gente deixa à disposição, caso você não saiba assim para onde direcionar esse alimento, tem aqui a paroquial da Igreja Coração de Maria, o endereço está aqui na tela, é ali na Ana Costa 74, eles atendem todo de segunda a sexta durante a tarde, né, até 6h30 da tarde, a Bebeca, ou então entre em contato, que se você não puder ir até lá, eles vão até você, eles têm uma equipe que faz o recolhimento, é o 3223-7381, e a gente agradece de antemão, independente de ir para a igreja ou não, a todas as campanhas e a todas as pessoas que estão ajudando, que é um momento importantíssimo e a sua ajuda é o que faz a diferença nessa hora. Bom, vamos trazer aqui um assunto, esse assunto vai parecer até um pouco velho, né? Mas todo mundo está analisando, e eu deixei para todo mundo analisar primeiro, para depois a gente analisar, que foi uma pesquisa que saiu na semana passada, um levantamento do Instituto Datafolha, divulgado na última quarta-feira, através de uma pesquisa do jornal Folha de São Paulo, que traz um cenário como seriam as eleições presidencial para o primeiro turno das eleições do ano que vem, para presidente, hein? Esse levantamento do Datafolha foi realizado entre 11 e 12 de maio, em 146 cidades, e foram entrevistadas 2.071 pessoas. E a pesquisa estimulada de intenção de voto para o primeiro turno seria assim: Lula com 41%, Bolsonaro 23%, Sérgio Moro em terceiro com 7%, Ciro Gomes com 6%, Luciano Huck 4%, João Dória 3%, o Mandetta 2%, o Amoedo 2%, brancos, nulos e nenhum 9%, e não sei em quem vou votar, apareceram 4%. Já o cenário do segundo turno da pesquisa, a disputa seria entre Lula e Bolsonaro. E ficou assim: Lula com 55% e Bolsonaro com 32%. Nesse caso, o petista herdaria os votos dos eleitores do Dória, Ciro e Luciano Huck, enquanto o Bolsonaro herdaria os votos do Moro. O que vocês acham dessa pesquisa? Vamos começar aqui com o doutor Maurício. Doutor Maurício, como é que você vê essa pesquisa aí? Concorda, discorda? O que chamou a atenção para você? Eu não concordo, Santiago, em hipótese alguma. Já se tornou público e notório que existe um conflito entre a atual administração, entre o Bolsonaro e os grandes veículos da mídia, né? E há algum tempo as veiculações jornalísticas têm sido desviadas justamente por causa desse interesse financeiro, já que o Bolsonaro cortou aquela imensa
quantia que destinava aos jornais e às mídias de modo geral. Então, ele vem apanhando de vários locais da mídia, tanto a escrita como a televisiva, enfim, e essas encomendas de pesquisa, elas são naturalmente direcionadas naquele ponto onde existe lá o curral eleitoral de um ou de outro determinado candidato. Então, me parece que não condiz com a verdade, principalmente esses índices acentuados. Afinal de contas, o Lula, no meu ponto de vista, aqui como cidadão, não é nem como jurista, como político mesmo, eu não acredito que uma pessoa do bem vai votar no Lula depois de tudo que aconteceu no país. E quiçá um grande número de votantes, que é o que tem nessa pesquisa, que a Folha de São Paulo tem divulgado. Enfim, apesar dele ter sido, entre aspas, livre das condenações por causa desse problema processual, ele ainda desviou quantia, ele liderou essa quadrilha que foi condenada, essa imensa quantidade de dinheiro que foi resgatado pelo Estado, pela União, pelo programa Lava Jato, aí pelo grupo jurídico da Lava Jato e todo o belo trabalho que realizaram. É claro que houve defeitos, houve problemas, mas quem de nós que não erra, qual político, qual jurista que não dá uma interpretação divorciada do que seria razoável? Então, corrigindo-se alguma coisa, ainda vem uma verdade. Qual a verdade? O Lula e toda a sua trupe levaram esse país para um buraco, apesar de toda a época econômica mundial que favorecia o crescimento. Eles se aproveitaram e enriqueceram licitamente, e eu não vejo como um pai de família, como alguém do bem, vote nessa pessoa. Então, eu não acredito nesses resultados, não que tenham mentido, mas eles foram lá naquele curral eleitoral só fazer a contagem ali, e não em toda a população que merecia ser ouvida. Então, eu não acredito nesse índice. Aliás, eu não acredito nem que ele venha candidato, porque ele vai ter que ter muita coragem para falar e para responder à população de modo geral o que ele fez, que não apagou, né? Não apaga os fatos passados. Então, eu não concordo e não acredito nessa pesquisa, Santiago. E se ele não viesse como, no caso, candidato, quem que você acha que ele indicaria? Porque ele iria apoiar alguém também, né, doutor Maurício? Eu acho que ele não tem outra opção, ele vai vir com o Ciro Gomes, vai fazer alguma composição ali, que é deles ali, da oposição, digamos assim, do socialismo, entre aspas. Eu só vejo o mais próximo o Ciro, mas ainda assim tem problemas, né? Que ele não consegue manter uma seriedade, ele acaba tendo aqueles repentes e sai ele perde, né? Ele se perde na hora de falar. Sai do foco, né? Sai do foco, enfim. Eu acho mais próximo. Eu sinceramente, o único político que eu vejo a nível nacional uma condição de vir disputar com o Bolsonaro seria o governador de Minas Gerais, que está fazendo um bom trabalho aí de novo, mas mesmo assim não vejo assim, que ele vai largar o Minas Gerais na situação que ele está, positiva, tendo ainda um segundo mandato, e vir sozinho lá na próxima, se ele continuar fazendo o trabalho que ele faz. Nesse momento, hoje, nenhum desses nomes me convence que seria melhor do que o Bolsonaro, apesar de todo o problema que ele está sofrendo hoje, que a gente ele não consegue governar, ele tem as suas dificuldades, os seus problemas de comunicação também, mas eu não vejo pessoa melhor por enquanto. Entendi. Solange, e você? O que achou dessa pesquisa? O que chamou a atenção? O que agradou? O que desagradou, na sua opinião? Olha, eu não acredito muito em pesquisas, né? Nem todas as pesquisas realmente transmitem o que é a realidade. Eu passei por um processo eleitoral no ano passado e eu via muitas pesquisas direcionadas, mentirosas, porque os institutos eram direcionados mesmo, comandados por pessoas que tinham total interesse nas pesquisas. Então, eu não acredito na maioria das pesquisas, não concordo com pesquisas, porque elas acabam direcionando muitas vezes o voto de algumas pessoas, por isso sou totalmente contra, e elas podem também dizer a realidade daquele momento, mas depende muito de onde você faz a pesquisa, como o doutor Maurício falou, pode estar naquele reduto eleitoral de certa pessoa,
pessoa. Então, eu só acho que a pesquisa atrapalha todo o processo aí de escolha de uma pessoa, que muita gente, às vezes, vai direcionada por uma pesquisa. Eu acho que o Lula tem coragem, sim, de vir candidato, né? Eu discordo do doutor Maurício, acho que vem candidato, o Bolsonaro vem para a reeleição, mas o Brasil está esperando realmente uma terceira via. Eu acho que ainda é recente para a gente dizer quem vai ser nessa terceira via, né? É difícil a gente falar assim, afirmar quem vai ser, quem vai se destacar, mas a gente vê aí uma briga política aí acontecendo e o cenário hoje seria esse, porque só se fala nisso, né? Quando se fala já na eleição do ano que vem, só fala nisso. Vem o Lula, Bolsonaro, e fica muito polarizado. Mas eu acho assim, que o Brasil está precisando de uma terceira via, vai vir uma terceira via e outros nomes podem surpreender. Até com o Luciano Huck, que pode realmente surpreender daqui para frente. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu sou totalmente contra essas pesquisas. Eu acho que não deveria ter. Infelizmente, é uma realidade do Brasil que a gente não vê, que não tem como acontecer de outra maneira. Eu acho que direciona muito, a maioria da população acaba sendo um pouquinho aí influenciada pelo que as pesquisas mostram. É, aquela velha história, né, Colela, como está dizendo a Solange, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Começa a vir pesquisa assim, todo mundo começa a acreditar que realmente seja verdade. É mais ou menos isso ou não? Hoje em dia, não creio muito nisso ainda não. Pelas pesquisas, o Haddad seria o presidente e a Dilma seria a senadora, né? E não é o que aconteceu, porque até o final das pesquisas nas eleições do ano passado, nas eleições anteriores, foi isso que aconteceu. Eu também não acredito nessa pesquisa. É uma pesquisa dirigida a desserviço da democracia, porque tenta desestabilizar o governo atual, demonstrando que não teria a menor chance, então que já seria perda de... Você não teria que fazer nada porque vai perder. E não é o que aconteceu, né? O governo, olha, eu não sou bolsonarista, votei nele, torço por ele, porque eu torço pelo país, né? O Bolsonaro é um pedágio que nós temos que pagar pelo que vinha sendo feito no país nos últimos 30, 40 anos, né? Quem ouviu nos últimos 3 anos se falar em corrupção de um órgão estatal integral, que nem aconteceu na Petrobras, que era corrompido do presidente aos gerentes, sendo que o gerente tinha 200 milhões de dólares numa conta, né? Ministério da Infraestrutura, obras que nunca terminaram e os aditamentos eram mais caros que toda a obra e nunca terminaram. Então, isso, o povo está vendo também. O povo não é tonto. O povo não quer quem foi acusado de roubar um país, deixar roubar o país, de quebrar as estatais, de quebrarem os fundos de pensões de todas as estatais, né? O sonho de aposentadoria de pessoas aposentadas hoje tirando do próprio recebimento para repor o fundo de pensão. Essas pessoas vão querer votar em quem permitiu isso? Será que isso é possível? A única maneira que eu vejo alguém votando nesse elemento são os que se beneficiam dele e do que o esquema proporciona, né? Que vai ter uma facilidade pessoal. Isso sim, isso vai votar. O brasileiro gosta disso? Muito, lógico. Vou ter uma facilidade, é comigo mesmo. Só que não dessa maneira roubada, como foi feito com as empresas brasileiras e com o próprio país, né? Ninguém vai querer isso. Uma minoria, evidentemente, que vai querer, gosta disso. Quanto pior, melhor. Essa minoria é o que acha que Venezuela é uma democracia maravilhosa, que Cuba é uma democracia valiosa. Então, aí você já faz a avaliação de que o senso de realidade deles é zero. Então, para eles, realmente, esse elemento nunca teve problema, nunca furtou nada, nunca deixou roubar nada. Só espero que a maioria boa, né? A maioria boa se pronuncie, que esse que é o problema. Os maus só ganham quando a maioria boa não se pronuncia. Espero que ocorra novamente nas próximas eleições, que a maioria se pronuncie. Uma terceira via, foi falar do Zema, realmente, é o que eu mais vejo atualmente que pode se candidatar, independente de enfrentar ou não, mas é o que teria condições hoje de talvez não queira largar Minas Gerais. Agora, dos outros, nenhum. Pelo amor de Deus. Huck, pelo amor de Deus, né? Ciro, pelo amor de Deus, sabe? Acho que o Brasil precisa passar por isso, né? O que o Huck tem a acrescentar? O que o Ciro tem a acrescentar? Né? Nada. É coronel há 500 anos no Nordeste. Olha como o Nordeste está até hoje, né? Melhorou um pouquinho agora com o Bolsonaro. Pelo amor de Deus, o povo brasileiro tem que dar, mais uma vez, um passo adiante, pagando o pedágio que está pagando.
Tá aí. E pela primeira vez também, só acrescentando o que o Colela estava falando, Itaipu deu lucro. Pela primeira vez na história, né? Então, quer dizer, realmente... mas isso não quer dizer que não possa vir uma outra pessoa, né, ô Solange? E que não seja uma terceira via, uma pessoa também tão honesta quanto, que faça um Brasil virar. A gente torce para que surjam cada vez mais pessoas que queiram fazer alguma coisa honestamente. Mas essa velha política aí só atrasa a gente e a gente não aguenta mais. Essa que é a verdade. Eu acho que nós quatro aqui e o pessoal que está vendo em casa também não aguenta mais. Bom, vamos fazer o seguinte, 30 segundos para a gente tomar uma água e daqui a pouquinho a gente vai trazer aqui uma matéria. População negra representa mais da metade dos brasileiros. Vocês sabiam disso? Hoje eu acho que eu deveria ter convidado uma pessoa negra, né? Mas eu acho que todo mundo vai ser imparcial e vai ser muito legal a gente poder conversar sobre isso também. Então daqui a pouquinho a gente está de volta trazendo mais Cidades em Debate aqui na TV Unisantos. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Bom, estamos de volta e lembrando que o nosso Cidades em Debate também tem as suas redes sociais, Cidades em Debate lá no Facebook, inclusive lá no Facebook o bacana é que agora é dividido por assunto também, fica mais curto, né, mais ágil, para você que de repente quer, eu gostei do que o Colela falou, gostei do que a Solange falou, gostei do que o doutor falou aquele dia, assim, aquele assunto, tá lá dividido por assunto e também o programa na íntegra, né, caso você queira assistir, inclusive também o programa na íntegra no nosso canal do YouTube, programa Cidades em Debate, né? Então põe um programa na frente, senão vai aparecer um monte antes, né? E aquela coisa que fica aquele tumulto. Bom, vamos trazer aqui uma informação, uma notícia, né? Até um estudo, né? A população negra representa hoje mais da metade dos brasileiros, 56%. Mesmo sendo a maioria, a desigualdade social por cor e raça ainda é gritante no nosso país, né? Prova disso é a desvantagem no mercado de trabalho, nos indicadores de renda, nas condições de moradia, na educação e no acesso a bens e serviços. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, trabalhadores brancos ganham, em média, 74% mais do que os pretos e pardos. O estudo mostra que a média salarial do brasileiro branco é de R$ 2.796, já de pretos e pardos é de R$ 1.608. A desigualdade no mercado de trabalho tem reflexos também sobre as condições de moradia, enquanto 27,9% das pessoas brancas vivem em domicílios sem ao menos um serviço de saneamento, que seja coleta e esgoto e lixo, né? E o fornecimento de água, a proporção no lado dos pretos e pardos sobe para 44,5%. Vamos conversar aqui, Solange, como é que você vê essa diferença, esse negócio do racismo? A gente sabe que existe, né? A gente está cansado de ver cenas aí que realmente chamam a atenção, que a gente não gosta de ver, porque antes de cor, acho que entre o ser humano, acho não, tenho certeza, tem um ser humano, tem uma pessoa, tem um irmão, né, independente de cor. Mas o que você tira de proveito desse estudo? Olha, eu não sabia que os negros representam mais da metade da população, né? Eu achava até que era um pouco menos. E isso assusta quando a gente vê que os números ainda são muito altos quando se fala, porque eles não enfrentam apenas problemas de racismo, mas também problemas sociais. Isso é muito triste. E você falou assim, a gente percebe algumas ações aí de racismo, e tem uma pesquisa que mostra que 84% dos brasileiros, eles entendem, né, eles percebem umas atitudes racistas, mas apenas 4% se dizem preconceituosos. Então, tem gente que tem o preconceito, mas ou não consegue perceber ou esconde isso do outro, né? Não fala nisso abertamente. Mas esses números todos, até que você falou e que muitos estudos mostram, indicam que tem muito mais gente preconceituosa do que realmente se diz preconceituosa ou não.
Eu percebi muito isso também durante a nossa campanha no ano passado, né? O meu vice, junto com o conselho, é negro, ele sofreu atos de racismo, inclusive nas redes sociais, algumas pessoas foram muito baixas, né, quando se referiam a ele, ou seja, ele tem um trabalho maravilhoso aqui em São Vicente, mas as pessoas jogaram muito sujo, né, usando a cor dele para atacar, assim como me atacaram como mulher também. Isso é muito ruim para o cenário hoje que a gente vive. Mas eu acho, assim, que é uma luta muito bonita, assim, de você mudar essa realidade, mas, infelizmente, os números ainda mostram o contrário. E eu não sei por que isso ainda acontece, viu, Santiago? É complicado mesmo, né? Ô, Colela, fala pra mim, a gente hoje vê um mundo tão globalizado, né? As pessoas mais juntas, mais unidas, mas a gente vê divisões maiores de etnias e de uma série de situações. Será que a gente vê justamente esses preconceitos, porque hoje o mundo é globalizado, então tem a internet para poder mostrar isso? Como é que você vê essa situação? Na internet, ela exterioriza o que o elemento pensa, né? Então, se ele não tem cérebro, né, vamos dizer assim, ele é racista, né? Mas você quer ver esse negócio de racismo, porque hoje, que nem no Brasil, tem cota social para o negro entrar na faculdade, tal. Isso ajuda alguma coisa? Para mim, não ajuda nada. Você quer acabar com essa conversa de racismo, de cota social? Faz por cota social, econômica. O negro é a maioria na sociedade brasileira hoje, foi o que a pesquisa mostrou. É a maioria na escala social de baixo poder econômico. Se você faz uma escolha pelo social e econômico para escolher, para fazer a indicação para as faculdades, e cursos, tudo mais, automaticamente a maioria vai ser negra. E vou te dizer mais, um percentual maior do que se fosse escolhido pela cota. Entendeu? Porque eles são a maioria, né? Esse negócio de racismo no Brasil não é de hoje, não é de ontem. Isso daí vem desde que o Brasil foi descoberto e depois com as gerações de imigrantes que vieram para cá, que já eram racistas, né? Então, não tem como falar, isso daqui é de agora, é de 5 anos atrás. Não é disso. É toda uma história, né, da humanidade, né, que é assim. Agora, o que tem que se fazer para isso? Tem que dar condições de estudo para a camada, por isso que eu falo, socioeconômica mais necessitada, que vai atingir brancos, vai atingir negros, com certeza, dar o ensino básico para eles terem condições de subirem, escalarem a pirâmide social. Sem estudo, ninguém chega, nem em branco. Se não souber falar, escrever direito, não chega em lugar nenhum, né? Hoje, a maioria negra, sendo a camada mais baixa da população economicamente, e ganha mal, como você falou, porque não tem a representatividade que tem que ter. Porque ficam escolhendo só isso. A cota negra, temos que colocar 2. É só 2 a cota? Não, tem que ser econômica. Aí entra 5, 10. Ia melhorar para o país. Mas isso daí é uma bandeira, né? Não, vamos lutar contra os racistas. É racista. Alguém vai falar, esse cara é racista. Não, não sou racista, não. Eu só acho que se for escolher pelo método social e econômico, os negros teriam muito mais ascensão aos estudos, né, superiores, né? E desde já também os municípios do estado, olhando para o colégio fundamental e médio, também fazer a mesma coisa, né? Obrigar todo mundo, independente se é branco, negro, amarelo, verde, índio, tá ali, tem que fazer, é obrigatória a escola fundamental. Nos Estados Unidos tem o racismo, e lá tem o racismo apregado nas regiões de alguns determinados estados. Mas o que acontece? O governo ele financia a escola pública pelo ensino fundamental e médio. Ele não quer nem saber da faculdade. A faculdade é privada, cada um que vai fazer a sua. Você pode ver quantos doutores negros tem nos Estados Unidos, quantos alcançam o nível universitário, quantos trabalham nas grandes empresas corporativas, né? E foram beneficiados por cotas de negro, né? Foram, mas hoje já quase não se usa mais isso, porque a ascensão econômica melhorou a situação deles, né? E olha, é maravilhoso. Nosso país realmente misturado, né? Me fugiu a palavra aqui agora. E a maioria daqui a algum tempo vai ser toda parda, né? Essa que é a grande verdade. A miscigenação do preto com o branco vai dar pardo. Então,
temos que trabalhar a parte social e econômica, investir em todas as crianças, brancas e negras, ao mesmo tempo. Né? E quem tiver condições econômicas, paga seu imposto, contribui com o governo, e muito obrigado, e não se mete nessa briga aí para fazer o pessoal subir. Porque isso aí é só um atraso de vida, tá certo? A gente não estou dizendo que não tenha, né? Tem preconceito? Tem. Mas tem o preconceito também do pobre com o rico, que é o pior, né? Aí já entra negro, branco, entra todo mundo, né? Mas uma situação assim. Doutor Maurício, como é que você vê essa pesquisa? Sua opinião agora. Veja bem, Santiago e colegas de mesa, eu vejo, assim, não é positivo, mas eu devo exaltar que já foi bem pior, né? Porque se a gente considerar que tivemos, apesar das críticas bem trazidas pelo Colela, o sistema de cotas e outras políticas públicas que têm trazido o negro com mais frequência, ou pelo menos têm tentado uma elevação social, já foi bem pior, porque nem isso tinha, né? E agora temos. Mas eu concordo com o Colela. Eu acho que o nosso sistema de cotas hoje não veio bem, porque não adianta garantir vagas para o negro, enfim, para aqueles que não tiveram uma boa preparação, porque estão se tornando profissionais não tão bons quanto seriam se esse regime de cotas fosse social e trouxesse desde lá do início uma boa qualidade de ensino, porque é questão de matemática. Se eles são a maioria e eles se prepararam em igual condição com qualquer outro branco, índio, enfim, todos os nossos grupos de etnia, certamente eles estariam em maioria também no resultado final. É questão simples. Então, eu penso que nosso sistema de cotas não traz a realidade nenhum benefício, pelo contrário, porque o cara que passar no concurso público para juiz, por exemplo, por causa da cota, ele sofre a discriminação lá. Se não fosse pela cota, eu não tinha entrado no concurso público. Eu vejo aqui, porque eu assessoro alguns aqui no curso preparatório para a magistratura, em alguns casos. E tem pessoas que têm o direito e ficam com medo de acessar essa cota, porque sabe que existe a discriminação lá. O professor do curso já avisou, tenta aí umas 2 ou 3 vezes entrar no legal, senão depois vai pela cota, mas sabe como vai ser, né? Enfim, há discriminação social e econômica, mas nós, que temos condição de formar opinião, e também de ter ideias como essa do Colela, trazer a cota social, mas temos que convencer nossos administradores públicos, como a Solange, que já vai estar lá, e outros que estão se candidatando, a fazer um trabalho melhor do que nós temos hoje. Mas o principal, e não é só para o negro, é para todos, é a educação. Se a gente conseguir trazer uma educação de qualidade, desde o nascedouro, lá, desde o pré, do primeiro ano, enfim, nós teremos indivíduos melhores, nós teremos uma sociedade melhor. E é isso que o Brasil precisa, né? Trazer pessoas, né? A nossa miscigenação está aí. Eu sou filho de índio com português e estou aqui, sou pardo, enfim. Já, o colega está certo, já todos seremos pardos, mas ainda assim precisamos acabar com a pobreza e com essa discriminação desenfreada que existe entre pobre e o rico. Vamos chegar lá, estamos trabalhando para isso. Tá certo. Santiago. Vamos torcer, né? Oi, pode falar, Solange. O doutor Maurício até falou, nós vamos chegar lá, mas assim, eu já tenho uma outra visão. O que ele falou realmente com a educação que a gente tem que resolver muitos dos nossos problemas. Mas a gente vê, eu não sei como que a gente vai chegar lá, se a gente vê muitas ações totalmente na contramão. Vou dar um exemplo aqui de São Vicente, que é onde eu estou mais perto. Projetos sociais e educacionais foram tirados aqui da cidade, e isso antes mesmo da pandemia. Então, para que a criança, depois no outro horário, período da escola, pudesse fazer atividades esportivas, culturais, que é muito importante, e que também estava incluído, por exemplo, reforço escolar, tudo isso foi tirado aqui de São Vicente. Hoje, com a pandemia, São Vicente, que tem uma maioria das crianças que não tem internet em casa, não consegue acompanhar essa evolução do ensino pelas redes sociais. E as apostilas esse ano nem foram entregues ainda, nós estamos em maio já. Então a educação parece andar na contramão. Eu estou te dando um exemplo de São Vicente, que é onde eu vejo de pertinho.
Como é que pode? As cestas básicas para as crianças aqui, ou seja, elas não têm educação, a merenda, que é a principal refeição de muitas dessas crianças, as cestas básicas não chegaram na casa da maioria das crianças das escolas municipais. É coisa absurda. Então, assim, a educação é a solução, mas eu só vejo as coisas andarem na contramão. Não consigo ver uma luz no fim do túnel. Doutor Maurício tem razão, né? Os nossos dirigentes, as pessoas que têm mandato, prefeitos, governadores, os deputados, os vereadores, têm que batalhar mais por isso, têm que reivindicar mais. Eu estou indignado com esse negócio da educação, por exemplo, aqui em São Vicente. A gente deixou para trás. Quantas crianças e adolescentes deixaram de ter uma atividade, uma profissão, uma luz no fim do túnel, porque projetos importantes foram tirados e não teve nada trocado. Me concordo com os dois também, quando eles falam que a cota deveria ser de uma outra maneira, uma cota social. Você, Santiago, por exemplo, qual que é a sua opinião para a gente fazer uma tabelinha aqui? De 4 pessoas, 3 concordam que deveria ser cota social. E você, Santiago? Com certeza. A cota social, essa é a que vai educar todo mundo, né? Essa é que eu acho que vai deixar todo mundo igual. Por que não é assim, né? Olha porque só, eu acho que é até um demérito. Eu me coloco no lugar. Eu me coloco no lugar do negro e do pardo. Eu tô ganhando esmola, é isso? É um demérito. Eu me sentiria assim, né? E sendo que eu conheço muitos negros que são inteligentíssimos. Poxa, nós estamos falando de pessoas, não estamos falando de cor, né? Quer dizer, aqui no caso é o contrário. Mas a gente deveria estar falando de pessoas, não de cor, de religião, né? Então, quer dizer, isso aí, para mim, é coisa do passado, mas estamos mudando, né, Colela? Não. Pela cota social, te garanto que entra muito mais negros do que pela cota racial. Sem dúvida alguma. Se eles são a maioria e estão na minoria, estão abaixo da pirâmide econômica, né, eles seriam os mais beneficiados. E o que a Solange falou é a verdade. Aqui no Brasil, lamento São Vicente, mas não é só São Vicente, que não tomam cuidado com o ensino fundamental. Eu estudei, no meu tempo, no Lourdes Ortiz, que era um grupo municipal. Nossa, não vou falar colégio militar, não é nada, mas era uma coisa rígida, em cima, os professores se dedicavam. Fui estudar no Canadá, era o colégio modelo do Estado. Pô, haviam negros no Canadá, tive amigos negros no Canadá, e não era estranho, não, ela vivia ali, não tinha esse negócio de racismo. São engenheiros, são médicos. Por quê? Porque tiveram a base, porque o governo anterior, antigamente, dava condição, ser pobre ou rico, você morava ali, se escolhia um colégio, você ia estudar. Os professores eram comprometidos, todo o sistema era comprometido. Hoje é o que ela falou, não dão a condição de estudar, não dão o material, não dão a merenda, que é o que faz o aluno ir para a escola. Ninguém consegue estudar com a barriga vazia, ninguém, entendeu? Então ela também que fique alerta, Solange, quando você for prefeita, você tem que investir nisso. Você falou aqui, eu vou te cobrar. Entendeu? Educação. Está gravado, hein? Eu acho que eu consigo responder a pergunta da Solange. Não é que nem obra de esgoto, vai ser enterrada, então não vão fazer obra sanitária que não aparece. Pode não aparecer no momento, mas no futuro vão saber te agradecer, vão saber quem foi você, o que você fez pela cidade. E quem fizer isso por qualquer cidade. Fala, doutor. A Solange pergunta por que não é a cota social em vez de cor. Eu acho o seguinte, Solange, que se fizesse o correto, o mais inteligente, o mais coerente, como o Colela sugeriu, muita gente não vai ter a bandeira para ter o que protestar, para ter o que reclamar. Então, aquele cenário que a gente vem trazendo, uma grosseira comparação, o cenário político de hoje. O cenário de quanto pior, melhor, para poder ter uma bandeira para levantar para as próximas eleições. Quantos grupos que você conhece, vai lembrar à sua cabeça, que defende essa bandeira da discriminação racial, econômica e social, que vivem de verbas públicas e etc., de certos benefícios. Não que a bandeira não tenha que ser perseguida, combatida, e chegar num denominador comum, que é o que a gente está falando aqui, o bem para a sociedade. Mas esse pessoal todo vai ficar de fora, porque não vai ter o que fazer, não vai ter o que reclamar. E muitos deles não buscam o melhor para o povo, mas sim para eles. E sei que se guardadas algumas... Ser contra a cota racial não importa em nenhuma outra coisa.
só que achar que a outra cota social é melhor. Porque o racismo tem que ser combatido em todos os setores, em todos. Racismo é racismo, e racista não merece nada além do desprezo e a lei, entendeu? Como outros crimes, porque é crime mesmo, quem comete isso é doentio, tem que tirar esse ranço do corpo, fazer uma lavagem cerebral para tirar o racismo do corpo. O racismo é crime e tem que ser combatido mesmo. Já começa com a falta de respeito, né? Você já não está respeitando o próximo, acho que eu vejo assim, independente de quem seja. Bom, vamos trazer um outro assunto aqui, que também anda preocupando muito. Inclusive eu até conversei com alguns amigos que são donos de restaurante e isso aí está batendo. É preocupante o nível do endividamento dos restaurantes, dos pequenos, até aquelas grandes redes, né? Incluindo bares, padarias e lanchonetes. O levantamento feito pela consultoria Galignon, a Associação Nacional de Restaurantes, e ao Instituto Food Service Brasil, junto a 650 estabelecimentos em todo o país, mostra a necessidade de um programa de apoio, não de benesses fiscais ou alguma vantagem superficial ou populista, mas realmente um empréstimo que ajude. Caso contrário, o reflexo no mercado de trabalho será acentuado de forma negativa sobre a esperada recuperação no próximo ano. De acordo com essa pesquisa que saiu, de cada 10 restaurantes, 7 possuem dívidas sufocantes, ao mesmo tempo que estão sem ou com insuficiente capital de giro e de recursos para o movimento do dia a dia, como simplesmente pagar um fornecedor. Nos endividados, né, naqueles que estão mais endividados, essas obrigações com os bancos equivalem a pelo menos um mês de faturamento. E nos casos piores, superam um ano inteiro de faturamento. Foram muito castigados aí nessa pandemia os restaurantes. Aí o pessoal falou, tem que se reinventar, porque agora o negócio é pela internet. E eu conversando com essa pessoa, que é de um restaurante, falou, Santiago, se eu abro uma cozinha para prestar serviço através de iFood, só através do Disque, é uma coisa. Agora, até em questão de imposto, né? E de custo. Agora, se eu abro um restaurante, a minha estrutura é outra. Eu não posso viver somente de Disque. O Disque é o que vai pagar as contas, mas não é o que vai dar lucro. Como é que você vê isso, doutor Maurício? Até porque o doutor Maurício tem aí um grande amigo, né, que acabou fechando um restaurante, né, um dos que não conseguiram sobreviver. O que tipo seria de empréstimo, de ação para ajudar esses restaurantes, doutor? É uma crise muito séria, né? Já vinha antes, né? Quem não lembra do saudoso paulista aqui da Rua 15 de Novembro, que eu lembro, eu estudei em São Paulo, os professores pediam para que eu trouxesse, para que eu acompanhasse, para conhecer esse grande restaurante. E que foi acentuado demasiadamente com essa crise. E aqui a gente está falando do Bodegaia, o Luizão, querido aqui na cidade, por muito conhecido, sucumbiu. Agora o restaurante Doca já tem data para fechar, dia 28, enfim. São inúmeros aqui no centro da cidade que não aguentaram essa crise econômica. E, como eu havia dito num outro programa, o benefício criado aqui pelo município é pouco, além de ser tímido, além de ser discriminatório, porque esses aí não conseguiram pagar e estão sucumbindo. Mas teve alguns que ainda estão vivos, em dificuldades, e pagaram. E não tem nenhum auxílio para a próxima fase, essa de abertura, ou seja, para continuar vivo. E mesmo assim, com a isenção, como você muito bem disse, é muito pouco. Precisa, sim, de um aporte financeiro do Estado ou algum plano de recuperação para esse nicho importante da economia. Porque o número de empregos é demasiadamente grande, o número de imóveis locados, só estou falando aqui do centro, a cidade inteira, né? Mas só aqui no centro são inúmeros processos judiciais aí de despejo, enfim, é uma situação econômica muito ruim e só isenção não basta, precisa de um aporte. Tem aí um empréstimo financeiro do governo federal que está apurando só a micro e pequena empresa, que está para sair, e não chega na grande maioria dos restaurantes que não se enquadram nessa qualidade. E eles é o que empregam 10, 15, 20 funcionários, tem no período da manhã, da noite. Esse pessoal precisa de ajuda financeira, senão vai sucumbir, e a nossa sociedade local, principalmente, vai ter prejuízo. Já que o verão está chegando aí, se Deus quiser, estaremos numa situação
emergencial menos grave, se Deus quiser, com os restaurantes abertos, mas eles precisam ficar vivos até lá, tem o quê? 6 meses aí. Então vamos tentar mantê-los vivos com alguma ajuda financeira para que a gente possa ter um ano que vem melhor. Tá certo. Solange, rapidamente, só para dar tempo do Colela também dar a opinião dele, o que você achou? E você tem alguma ideia? O que poderia ser feito para ajudar esses restaurantes que estão praticamente com meia porta já, né? É muito triste a gente ver esse número de restaurantes que são tradicionais fechando as portas, assim como o Dr. Maurício falou de uma linha de crédito do governo federal, o governo do estado também pelo Desenvolve São Paulo, lançou uma nova linha de crédito de capital de giro para amparar as microempresas do estado de São Paulo, mas também são as microempresas e muitas não estão conseguindo dar conta de continuar com as portas abertas. E eu ressaltaria também que o pessoal do entretenimento também não tem mais como viver, né? A gente vê muitos DJs, muita pessoa que vivia da noite, porque a noite ainda não existe, né? Fecha tudo durante a noite. Então esse pessoal não tem nem mais como, não tem de onde ganhar. Os restaurantes ainda estão conseguindo abrir um pouco com alguma alternativa, mesmo assim não estão dando conta. O pessoal que vive da noite, os músicos, eles não têm nem como sobreviver. Eu já vi alguns músicos, alguns DJs pedindo cesta básica, porque às vezes não tem nem o que comer em casa, sabe? É muito triste essa realidade. Enquanto a gente não tiver, acho que 70% da população vacinada, ainda porque as pessoas ainda têm muito medo de sair de casa, as pessoas não podem se aglomerar, as pessoas estão mais em casa, estão cozinhando mais, né, em relação ao restaurante. Então, mesmo aqueles que estão abrindo, ainda a demanda acaba sendo pequena. Mas é muito triste, nesse momento, a gente vê o que está acontecendo, porque os restaurantes fecham, a pessoa fica sem ter o que viver e também muitos são demitidos por causa disso. Tá certo. Colela, 1 minuto para você. Bom, o restaurante que pediu dinheiro em banco está devendo 1 mês de movimento, daqui a 2 meses ele vai estar devendo 6 meses, porque os bancários não têm condição de pagar. Essa é uma realidade, né? E só entrou no financiamento bancário porque acreditou que ia melhorar. E nós estamos vendo que, para breve, essa melhora não vai vir. Tenho pena de quem não, agora é só delivery, que é a moda e tal. Tenho pena desses individualistas que não tem como você deixar de sair com os amigos, ir para um restaurante, conversar, beber, vem o dono do restaurante, e você faz aquela confraternização com todo mundo. E é isso daí vai voltar ao normal, vai demorar um pouco. Só que não tem jeito, alguma coisa tem que ser feita. O governo, como todo governo, é um paquiderme. Até ele pensar, demora muito. Até ele começar a realizar, demora mais. Até ele efetivar, já demorou mais ainda. Entendeu? Então, e outra coisa, o repasse de dinheiro público vem através de bancos particulares, que isso daí é um absurdo. É um absurdo. O governo tem que estudar essa maneira de repassar o dinheiro de benefícios, de situações de emergência, diretamente. Sei lá, fazer alguma coisa, menos jogar na mão de particular. Porque aí o particular vai querer mais coisas, porque ele quer garantia, quer isso, quer aquilo, e a pessoa está necessitando daquele dinheiro na hora para pagar uma folha, pagar isso, pagar aquilo. Então já deviam suspender imediatamente os impostos, não para pagar, não prorrogar, suspender os impostos todos, federais, municipais, estaduais, suspender tudo até que acabe o estado de calamidade. Ah, mas aí ninguém ganha nada, não vão pagar servidor? Para você ver o que o comerciante está passando, que é a situação dele, né? Então, é lógico que não todos os impostos, mas o de comerciante, que é o que mais sofre, é o que mais enfrenta a pandemia, é o que melhor enfrenta, porque ele realmente obedece às regras, porque senão ele fecha e toma multas pesadas, né? Tem que ser pensado para o comerciante isso. Realmente é uma classe que está sofrendo ao extremo. Entretenimento, eu fiz parte dessa classe, sei o que é. Realmente estão sem ganhar nada há muito tempo. Tá triste. Tá certo. Bom, quero agradecer aqui a presença dos nossos convidados, né? O papo tá bom, né? Mas tá chegando no final. A nossa querida Solange Freitas, obrigado por estar conosco mais uma vez. Viu, Solange? Você é sempre muito bem-vinda ao nosso programa. O doutor Maurício Baltazar de Lima também, o nosso jurista. O nosso querido Luiz Colela, né? Que sempre tá conosco. Obrigado pela presença mais uma vez, viu, Colela? E uma ótima semana para todos vocês aí. Bom, e o nosso Cidades em Debate volta amanhã, à 13h, aqui na TV Unisantos. Um ótimo dia a todos vocês, uma ótima semana. E amanhã, quem chegar primeiro à 13h, espero outro. Até lá! Você tem um sonho?
e gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa, eu vou comemorar. Massa é mais que paixão, e o som da massa é o que eu quero ouvir. Massa é ter amigos e poder